Antônio Augusto Amaral de Carvalho, seu Tuta, um homem que tem histórias que marcam a vida de milhões de pessoas. O nome que ecoa na memória de todos construiu sua trajetória com paixão, ousadia e um olhar sempre atento às mudanças que moldaram o país. A partir de agora, você mergulha no universo do empresário que fez a Jovem Pan ganhar o Brasil e o mundo. Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Nome importante da comunicação brasileira. Tuta, como era conhecido, fez história no rádio e criou programas de sucesso na televisão. Homem de impecável olhar para o sucesso. Deu os primeiros passos na carreira em 1949, como auxiliar na então Rádio Pan-Americana. 3 anos depois, assumiu a direção geral da emissora. Ele entrava no estúdio, mexia na câmera e ficava olhando, abria a tampa, aquele negócio. E nós, daquela época, tínhamos cada um a sua câmera. Era uma câmera Dumont, desse tamanho, um cabo aquela dessa grossura. E cada um tinha a sua câmera. E ele sempre estava na minha câmera, que era 3, e ele vinha, abria a tampa, via o urticom, o tubo, aquele negócio todo. E eu falei com o doutor Batista, que era o nosso engenheiro que deu o curso, falei, ô doutor Batista, quem é esse garoto aí que fica mexendo no equipamento, tudo? Ele falou, bom, ele é o que vai dirigir externa, além de ser o dono da televisão. Eu falei, ele é o dono? É. Eu falei, mas não é possível, tal. Aí me aproximei do Tuta e chamava ele de Antônio, chamo ele de Antônio até hoje. Eu falei, Antônio, você conhece, pelo que eu estou vendo, melhor essa câmera do que eu. Ele falou, não, que eu conheci essa câmera, que eu fiz como se fosse um estágio nos Estados Unidos, tudo. E ali o Tuta nasceu já como diretor de TV, porque ele montou o caminhão de externa, exatamente como ele queria, era lindíssimo o nosso caminhão de externa, nossa, era um negócio. E ele gostou mesmo, foi direção de TV, que ele permaneceu a vida toda da nossa amizade fazendo direção de TV. E ele, às vezes, sentado no palco, dava as sugestões. Seu Tuta ajudou a criar programas que marcaram o povo. Na década de 1960, já na TV Record, criou os famosos festivais, que contribuíram para a explosão de movimentos como a Tropicália e a Jovem Guarda. Na década de 50, nos primórdios da TV, Antônio Augusto Amaral de Carvalho começou a mostrar o seu brilho para o Brasil inteiro. Em 1949 eu comecei, em 53 eu fui para a televisão, comecei a trabalhar na televisão sem entender absolutamente nada de televisão, vamos começar a participar. Eu acho até que foi interessante começar buscando caminhos, porque nós tivemos oportunidade, nós e a equipe, o Nilton, todo mundo que trabalhava na época, de buscar coisas diferentes para a TV. Éramos iniciantes, podíamos arriscar tudo, a TV também não tinha, a Tupi era de 50 e nós estávamos em 53. Nós começamos a fazer uma televisão com emoção, sabe? E naquela época a televisão era difícil fazer, porque nós fizemos um curso de 5 meses, não é? E eram 48, de 48 ficaram 16, eu fiquei entre os 16. E o Tuta já tinha feito alguma coisa nos Estados Unidos, que ele amava. A adoração do Tuta era tirar fotografia, a adoração do Tuta, quando chegaram as câmeras, nossa, era um negócio de louco. Sempre à frente do tempo, seu Tuta implantou o jornalismo 24 horas por dia e colocou como prioridade a informação e prestação de serviço no que seria a transformação da antiga Rádio Pan-Americana em Jovem Pan, na década de 1970.
Eu sou jornalista já de nascimento, eu nasci meio jornalista. Eu sou xereta, eu quero saber as coisas, então é um pouco do jornalismo. Então eu sempre fui fã do jornalismo. E na época antiga existia a difusora que tinha o Carlos Espera, o Tico Tico, que fazia um jornalismo um pouco mais popular do que o nosso, mas fazia um jornalismo. Então a gente queria, de uma certa maneira, bater aquela ideia antiga de um jornalismo mais popular, mas com um jornalismo de peso e tal. E com os anos, pegando os grandes comentaristas e repórteres para trabalhar no nosso jornalismo, nós conseguimos, eu acredito, um jornalismo do melhor que existe. Em 1973, Tuta tornou-se acionista majoritário da emissora, que mudou a forma de fazer rádio no Brasil. Uma forma que conquistou a todos. Ele tinha uma sensibilidade para criar e, ao mesmo tempo, a gente já estava trabalhando e uma semana estava nascendo alguma coisa, um programa, sabe, uma ideia nova. A sensibilidade dele é muito grande, era muito grande. Ele era emoção e coração em tudo que fazia, com um sorriso que cativava todos. Com audácia e determinação, seu Tuta fez a Jovem Pan voar alto, ganhou força e se tornou a emissora mais prestigiada do país. Foi um fato marcante e significativo na construção do futuro da Jovem Pan, onde o Tuta o tempo todo conduzia com sabedoria, com acolhimento do trabalho profissional, com respeito pelos próprios funcionários e respeito pelos próprios protagonistas que compareciam na redação da Jovem Pan para contribuir com informação e com conteúdo, né? Então, o Tuta foi... eu acho até que ele teve uma marca histórica, ele construiu uma marca histórica e por isso a relevância de reiterar que o conteúdo era de credibilidade, de respeito ao espectador e o ouvinte, né? Inicialmente ao ouvinte e depois o espectador com a TV Jovem Pan. E ao longo de essa trajetória, eu tive o privilégio de conviver com o Tuta e aprender com o Tuta. Seu Tuta conseguiu deixar a Pan próxima da vida dos brasileiros, principalmente com os jargões que caiu no gosto do povo. Para as pessoas de grande competência profissional que tanto fizeram pela comunicação aqui no Brasil. É lamentável a partida dele, mas ao mesmo tempo que me conforta saber que ele viveu muito bem enquanto pôde, né? E deixa um legado extraordinário para as novas gerações. Eu sempre falo com os jovens com quem eu tenho a oportunidade de conversar, eles que procuram saber um pouco da história do rádio brasileiro, da história da Jovem Pan. É uma música que se completa com os anos, ela é sempre moderna. E mesmo agora, você vê, são 11h48, já estamos quase no vambora, né? 11h48, repita. 11h48. E o Repita, como é que surgiu o Repita? É a mesma que coisa. É uma marca registrada. É a mesma coisa que o Vambora. De repente alguém chamou a hora certa e disse Repita e se tornou um jargão da rádio, né? O homem que tinha um olhar certeiro para o sucesso, inclusive um olhar sem sombra de dúvidas, implacável para descobrir grandes talentos. Eu estou sempre olhando para as pessoas, entende? Então, as pessoas que não tem nada a ver comigo, mas eu assisto outra televisão, outra coisa, estou sempre de olho nas pessoas. Então, de repente, você precisa um apresentador e você não tem. Apresentadores não estão aí dando sopa. Então, fala, puxa vida, onde eu vou roubar o apresentador? Pô, fulano leva jeito, fulano lá leva jeito, vamos tentar com ele.
Então chama o cara e tal, o cara trabalha e dá certo. Aí você fala, pô, descobridor de valor. Não é isso aí, é que você tem que ficar de olho. O Jô Soares surgiu patinando, porque a Record tinha um rink de patinação, que era na frente da estação, aí é onde é a Record mesmo. E ele veio da Suíça para cá, ele estudou 5 anos, 10 anos na Suíça, sei lá, e daí veio para cá. Então tava patinando, falei, pô, esse cara patina muito, né? Vamos conversar com ele para ver. Aí conversa vai, conversa vem. Pô, você não gostaria de fazer televisão? Eu gostaria, então vamos ver o que dá para fazer. E aí foi. Aí ele fez umas entradinhas nos programas, depois tinha o programa dele próprio, e assim vai. Depois ele foi para a Globo, foi fazer humorismo na Globo. Aqui ele tinha feito Família Trapo. Então o grande narrador aparece numa cidade como Osmar Santos, em Marília. A gente foi até lá buscar ele para comparecer. E é assim que são descobertos os valores, são expostos ao rádio mais pesado, né? O rádio mais forte. Eu devo realmente toda a minha carreira profissional, porque eu estou na PAN desde 82, eu cheguei com 20 anos. Eu tenho 63, completo domingo, dia 10 de novembro, 63, eu estou há 43 anos na PAN. Então eu devo minha carreira profissional a esse homem. E em 2000, ninguém acreditava em mim, em razão de todos os problemas que eu vivi durante os 7 meses, numa psicose maníaco-depressiva, com sintomas gravíssimos. Ele não, ele apostou em mim, quadriplicou o meu salário, me deu a condição de titular de esportes da Jovem Pan. 2 dias depois já me colocou viajar numa viagem para o Chile, que nós fomos transmitir um jogo Chile-Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Enfim, gente, esse homem eu vou ter, e eu falo isso para os filhos dele agora. Eu tenho um contato com o Marcelo, com o Tutinha, e quando eu tenho contato com eles eu falo, eu tenho uma gratidão pelo seu pai, que não tem preço que pague essa gratidão que eu tenho pelo seu Tuta, por tudo que ele representou na minha vida. Olha, falar do seu Tuta é falar de um empresário ousado, corajoso, mas também uma pessoa de coração. Características, acho que marcantes nessa minha convivência. Lá se vão 26 anos de Jovem Pan com o seu Tuta. Acho que isso tudo marcou também a minha chegada à Jovem Pan lá atrás, no ano de 1998. Tinha rodado por alguns estágios aqui em empresa de comunicação no Rio de Janeiro. Estagiei desde o meu primeiro período na faculdade, mas era uma época em que havia uma rotatividade, um rodízio muito grande dos estagiários. Dificilmente alguém era efetivado. Cheguei no último período, já sabendo que eu não ia ficar na empresa de comunicação para a qual eu estava prestando serviço. Bateu aquele medo, aquele desespero. Fui vender calça jeans, fui ser comerciário, e eis que um belo dia toca meu telefone dizendo, olha, pintou uma vaga na Jovem Pan. Eu me animei rapidamente porque estava me formando em jornalismo e queria exercer a minha futura profissão. Quem fez essa ponte minha com a Jovem Pan foi o saudoso Israel Gimpel, que era o correspondente da época aqui no Rio de Janeiro. O seu Tuta avalizou rapidamente a minha contratação, nem fiz teste, experiência, nada disso. Disse que se tinha o crivo do Israel, já era uma espécie de selo de qualidade. Mas um belo dia Israel virou para mim e falou assim, menino, garoto, você tem que conhecer o seu Tuta. Ele é uma pessoa diferenciada. Vamos a São Paulo. Nem me preparei muito para sair da São Paulo, foi uma coisa quase que no automático. Ele falou comigo no meio da semana, já no fim da semana a gente estava indo para São Paulo. Cheguei em São Paulo, na Avenida Paulista, como diziam, né, o espigão da Paulista, tremendo, imagina, um menino recém-formado ali, entre estagiário e recém-formado. Procurei logo no campo visual o seu Tuta. Estava lá na antiga redação da Jovem Pan, naquela salinha ao fundo. Me recebeu com muita fidalguia, com muita educação, me tratou como se fosse um profissional, um jornalista experiente que já estava na casa há 10, 15, 20, 30 anos. Onde quer que ele esteja, sem dúvida alguma, é um lugar de paz, de generosidade, de muito altruísmo, porque isso tudo acho que foram marcas do seu Tuta enquanto ele esteve aqui entre nós. Quem esteve ao seu lado sabe da grandiosidade do coração de quem sempre caminhou acompanhado. Porque, segundo o seu Tuta, ninguém faz sucesso sozinho.
Ele foi responsável pelas primeiras transmissões esportivas ao vivo, a partir de estádios fora do eixo Rio-São Paulo. Todo ano queria fazer ela direta, fazer toda a São Silvestre acompanhando, como se faz hoje em dia. Mas na época era muito difícil isso aí. Então eu fiz 2, 3 anos a São Silvestre e não consegui fazer esse ao vivo. Mas numa dessas últimas que eu fiz, quando deu largada a São Silvestre, eu falei pro cara, grava toda a São Silvestre. Aí o cara gravou, desde o tiro, gravou tudo lá. E o caminhão foi seguindo. Só que o caminhão seguia, mas não punha no ar. Porque não tinha como pôr no ar na época. Então tinha alguns pontos fixos que fazia a São Silvestre. Aí quando chegou no ano seguinte, falei, leva a fita. A hora que der saída, bota a fita aí para correr. E acompanhamos a corrida inteirinha, velha. Um pouco da nova, e os pontos fixos, e a corrida que foi ao ar em rolo de fita. Aí você fala assim, pô, mas como é que os caras não viam os corredores? Não dava para ver, porque antigamente você não tinha lentes luminosas o suficiente para você fazer a São Silvestre. Pô, todo mundo, que beleza! Esse ano a TV Record deu show, transmitiu a São Silvestre de ponta a ponta. Foi um enganation, né? Mas às vezes a gente faz isso. Carnaval eu fazia assim, eu gravava carnaval sexta, sábado, domingo. Eu ia no Paulistano, eu fazia o Pinheiros ao vivo e o Paulistano gravado. Só que eles pensavam que era ao vivo, né? A gente só tinha um caminhão, não tinha como fazer melhor, entendeu? Então você tem que usar os recursos que você sabe. O público tem que ir atrás. E gosta da mesma coisa, porque a música era do ano, né? Os caras que estavam dançando eram do ano, só que era do dia anterior, mas e daí? A TV veio para o Brasil em 1950, né, com a TV Tupi. E a Record foi inaugurada em 1953 com Paulo Machado de Carvalho, pai do Seu Tuta. E ele já trabalhava na Rádio Record nessa época e ele foi para a televisão, né? E claro, com aquele momento, com a tecnologia ainda muito primária, e os profissionais que trabalhavam na televisão estavam aprendendo a fazer televisão também. Então, as coisas muitas vezes davam certo com uma dose de improviso, né? E um dos pontos interessantes, né? Como que era possível fazer uma transmissão de futebol, se o jogo fosse aqui em São Paulo, para transmitir para o Rio de Janeiro e vice-versa, porque não existia o satélite. Hoje a gente tem a transmissão via satélite para todo o planeta, e um jogo no Rio de Janeiro a gente assiste aqui em São Paulo e vice-versa, ou um jogo aqui em São Paulo a gente assiste em qualquer parte do mundo, né? Mas nos anos 50, até mesmo nos anos 60, isso não existia, né? Então o Seu Tuta, no livro dele, conta que eles tiveram que usar o improviso para conseguir que as imagens de um jogo aqui para São Paulo chegassem no Rio de Janeiro. Eles usavam tela de galinheiro durante o trajeto dos 500 quilômetros entre São Paulo e Rio de Janeiro, para que as ondas de micro-ondas na televisão, que era a tecnologia da época, né, essas imagens fossem transmitidas e rebatidas nesse trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então uma pessoa que tinha um aparelho de televisão no Rio de Janeiro podia assistir um jogo aqui do Pacaembu, por exemplo, ou até quem estivesse no Rio, um jogo no Rio de Janeiro, pudesse assistir um jogo aqui em São Paulo, por causa desse improviso, e que muitas vezes dava certo, né? Então a televisão brasileira e o próprio rádio, né, no começo, nos primórdios, eram feitos, né, de uma certa maneira improvisada, mas que dava certo, e com muito suor e com pouco manual, né, para se operar uma máquina ou um equipamento, né? Então a história da TV do Brasil tem muito disso, né? E o Seu Tuta e o Newton Travesso e outros profissionais participaram e foram desbravadores dessas tecnologias. São mais de 80 anos, onde Antônio Augusto Amaral de Carvalho mostrou o quanto a Jovem Pan é imbatível em tudo que faz. Tanto no rádio como na televisão, sobre se colocar, sabe, escrever uma história que vai ficar para todo sempre na comunicação brasileira. Fazer com que aquilo que o Seu Tuta dizia para vocês, vamos à luta, vamos ao trabalho, vamos fazer, vamos acontecer, continue norteando o trabalho de toda a Jovem Pan, tá bom? Que Deus abençoe vocês.
A emissora realizou coberturas emblemáticas, jornalísticas e esportivas que marcaram a história do Brasil e do mundo. Esquerda, vai selecionando, dentro da brecha, para Pelé, boa bola, tirou para gol! Entrou o Antônio pelo bico da área, perigo, cruzou na boca do gol, subiu Pelé, não tem tomação, funcionou, gol! Eu gostaria de lembrar que nos Estados Unidos, onde tem os famosos furacões lá, que abalam a estrutura americana lá quando eles vêm, então lá pedem através de cartazes, através do rádio, através da televisão, que você compre, quando o furacão se aproxima, uma lanterna e um rádio. O rádio é importante porque as TVs saem do ar, não tem condição de permanecer no ar quando há uma catástrofe dessa. E o rádio permanece. O rádio é essencial para a vida. E outra coisa, veja que para Marte, por exemplo, que é uma viagem espacial e para muito futuro, porque demora 6 meses viajando o astronauta para chegar em Marte, o que chega lá rápido é o rádio que comanda os robôs lá que andam pelo chão lá e fazem, é o rádio que comanda. Então o rádio é essencial e vai continuar sendo. E na internet o som é válido, na televisão o som é válido, isso aí. Ele era um apaixonado pelo esporte. Mas a grande atuação dele na televisão foi a preocupação que eu sempre tive também, que é a qualidade. Foi a criação da equipe A, com o nosso Newton Travesso. E o Tuta sempre foi preocupado com uma coisa chamada qualidade. E isso ele imprimiu na televisão, imprimiu no rádio, porque a Jovem Pan se tornou uma das empresas mais perfeitas em função do rádio e do telejornalismo. E isso tudo saiu da cabeça do meu querido amigo Tuta, o meu profeta. E esse nome dele, esse apodo que eu passei para ele, foi porque todas as emissoras de São Paulo saíram das suas posições estratégicas. Ele estava ali perto da Avenida Paulista, na Maternidade de São Paulo, onde foi construída a primeira torre da Record. E ele não se arredou dali. E nós, da Globo, também a Bandeirantes, fomos todos lá para o Jaraguá. E dizia o Tuta, não vai dar certo, muito distante. Mas os engenheiros diziam, não, tranquilo, vai dar certo. Não deu. Tivemos todos que voltar à origem, lugar onde o Tuta havia escolhido para fazer a sua transmissão. Como é que eu tenho um carinho imenso por ele, um respeito por ele, uma afinidade por ele muito grande pela qualidade. Ele é um pouco mais velho do que eu. Seu Tuta era transformador, não parou no tempo, sempre em busca de fazer o melhor. Ele já tinha esse movimento de transformar também esse rádio, essa potência no microfone, no que é hoje também uma grande TV, né? Liderando aí a audiência na área de jornalismo. Então, ele sempre teve essa preocupação, né? Sempre muito preocupado com a estética. Isso é uma coisa muito, muito legal. Eu me lembro também que o microfone da Jovem Pan, que a gente colava o selo, ele fazia questão, até fiz isso na minha postagem agora há pouco, ele fazia questão de ele mesmo colocar o selo, era um selo vermelho, assim, muito bonito. Ele recortava, ele tinha uma gaveta na salinha dele, lá do lado da sala de reunião de pauta, ele guardava um estilete, ele mesmo cortava e ele mesmo colava, que ele falava que isso era imagem da Jovem Pan, nós como repórter, né, cada um na sua cobertura, levando o selo da Jovem Pan. Então ele tinha uma preocupação também com a estética, com o conteúdo, com o que estava vindo de modernidade. Eu lembro que o seu Tuta gostava também, todo ano ele ia para fora, né, sempre trazia novidades dos Estados Unidos, o que o rádio estava experimentando por lá, ele trazia como ideia. Um homem admirável pela concorrência e visionário. O seu Tuta, mas eu chamava de profeta, porque ele tinha uma visão da televisão, não só do ponto de vista artístico, do ponto de vista jornalístico, mas também do ponto de vista da engenharia, que hoje nós chamamos de informática, de tecnologia. Mas eu chamava ele de profeta porque é o seguinte: primeiro, ele criou na televisão
um tipo de narração que eu acho que só teve 2 locutores que conseguiram fazer. Um deles, o Raul Tabajara, e o Tuta insistia em que não se narrasse do tipo de narração de rádio. Ele queria uma narração mais contida. Depois foi ele que inventou na rádio o comentarista esportivo. Pouca gente sabe disso, mas o Tuta inventou o jornalista esportivo. E também o Tuta gostava tanto de futebol que ele acabou comprando uma lente para a TV Record chamada Balostar. Só a Record tinha. E ele levava para casa dele, põe numa caixa e põe debaixo da cama. Ele era um apaixonado pelo esporte. Mas a grande atuação dele na televisão foi a preocupação que eu sempre tive também, que é a qualidade. Foi a criação da equipe A, com o nosso Newton Travesso. E o Tuta sempre foi preocupado com uma coisa chamada qualidade. Realmente um profeta. Seu Tuta foi o primeiro empresário da comunicação a apostar na transmissão em streaming pela internet, quando idealizou a Jovem Pan Online. Jovem Pan Online, Pan Rádio, Pan com imagem. Online. O rádio com imagem, que se tornou a Jovem Pan News TV. Uma visão certeira para informar e entreter. Antônio Augusto Amaral de Carvalho recebeu o prêmio Personalidade da Comunicação. A internet é uma magia também para o futuro. Inclusive, a gente fala que é o rádio com imagem, antecipando um pouco o futuro, que a gente vai usar mais a imagem da internet com o nosso som. Sou um trabalhador de muitos anos, 60 anos de rádio e televisão. E um defensor do rádio e da liberdade de imprensa, muito importante. Como não admirar o mestre da inovação? Sua história de sucesso foi eternizada no livro Ninguém Faz Sucesso Sozinho, lançado em 1995. A obra venceu o Grande Prêmio da Crítica da Associação Paulista de Críticos da Arte. Para as pessoas terem uma ideia, né, o seu Tuta, por mais que fosse o diretor-presidente do Grupo Jovem Pan, ele estava sempre aqui na redação, andando e conversando com todos nós, né? Ele era muito próximo de todos nós, né? E ele sabia que eu gostava de história. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Isso foi em 2009, quando ele estava para lançar o livro dele, ele chegou com um calhamaço, um envelope para mim e jogou assim na mesa que eu estava sentado. Tiago, você que gosta de história, lê esse texto aí para amanhã e traz para mim, revisado ou corrigido, qualquer coisa que você quiser dar de opinião, você pode fazer com esse texto aqui. Aí quando eu abri, era o original desse livro aqui, ó, Ninguém Faz Sucesso Sozinho, a história do seu Tuta, os anos de ouro da Jovem Pan e também da TV Record. E aí eu falei, o que eu vou fazer, né, com o livro, na verdade o original que ele me deu, para que eu pudesse ler de uma noite para outra. Passei a madrugada em claro, li tudo. E aí eu cheguei no dia seguinte, ó, seu Tuta, né, não tem quase nada para mudar, só tem um placar errado de um jogo da Copa de 50 aqui no Brasil. E aí ele corrigiu, eu corrigi, ele corrigiu obviamente no livro, e na dedicatória, ele fez uma dedicatória para todos os funcionários aqui da Jovem Pan. Ele deu o livro para cada um dos funcionários aqui da Jovem Pan e fez uma dedicatória sempre muito personalizada. E a dedicatória para mim foi justamente citando esses momentos em que eu fiz algumas alterações, né, no texto, umas sugestões, obviamente, né, não tinha nenhum compromisso que ele fosse fazer a mudança, mas foi realmente o que aconteceu. E ele me agradeceu por eu ter feito alguns apontamentos para o livro Ninguém Faz Sucesso Sozinho, que é um livro importante para quem quer conhecer um pouco mais da história da TV e do rádio aqui no Brasil. Empresário que abraçava seus colaboradores, empreendia junto com todos, sabia valorizar cada um que fazia parte da família Pan. Esse homem foi a minha vida, né? Eu vim para cá na década de 63, portanto, já fez o quê? 60 anos? 60 anos. Vim para cá em 63. A Jovem Pan nasceu em 66, no meio da Copa da Inglaterra. E
E dali para frente, toda a minha carreira foi conduzida pelo Antônio Augusto Amaral de Carvalho. É um amigo muito grande, mas muito grande. Eu o visitei 2 vezes com o Zé Carlos Pereira na casa dele, nos abraçamos, etc. Mesmo depois que me aposentei. Eu posso dizer que a sua empresa mudou minha vida. Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu era apenas um cara do Rio que estava começando. E a Jovem Pan foi a empresa que me deu casa para morar, para mudar de estado, mudar a vida. E mudou, entende? Foram 20 anos, né? Trabalhando nessa empresa maravilhosa, familiar, acolhedora, uma empresa de sucesso, onde você colocava a sua voz, você virava a estrela do dia para a noite. Então eu sou uma pessoa muito grata, né? A Jovem Pan, o seu Tuta, o Tutinha, né? Há várias pessoas que passaram pela Jovem Pan. E assim, o seu Tuta, eu tive a oportunidade de conhecê-lo de uma forma até quase como uma demissão. É uma história bacana porque eu só ouvia dizer, via ele passando, não tinha intimidade, estava novo e tal. E num determinado dia, fui fazer uma chamada para uma promoção da rádio e pediram para eu imitar, né, o Silvio Luiz. E eu imitei, fiz uma chamada, era uma promoção para o jogo da Seleção Brasileira em Porto Alegre, que o Bola ia levar um torcedor, enfim. E eu fiz com a voz do Silvio Luiz, imitando o Silvio Luiz. Aí eu fiz e deu um grande problema, o Zé Pereira desceu. Quem trouxe o Silvio Luiz para a rádio? Porque o Silvio Luiz, ele era da concorrente, né, da Bandeirante. E, pô, ele ficou bravo. Só que aí, ele ficou sabendo que não era o Silvio, que era eu. Aí ele mandou me chamar, né? Pra saber se era verdade, sei lá. Eu quero ver, não é possível, ele ouviu. E eu tive que imitar na frente dele. E ele riu, né? E dali a gente começou uma amizade, né, cara? Eu sempre passava ali, ele tava sempre ali com a cabecinha no vidro, né, no 24º, ali na sala do Zé Pereira, ali no meio. Tava sempre o seu Tuta ali. E o seu Tuta, ele sempre dócil, sempre generoso. Tudo que fazia virava referência. Na sua carreira no rádio e na TV, Tuta recebeu 10 troféus Roquete Pinto, 3 troféus Governador do Estado e 2 troféus TV Tupi. O legado de seu Tuta é admirável. Todos aqueles que tiveram o privilégio de sua presença carregam muitos ensinamentos do grande empresário, amigo, pai, filho, marido, avô, bisavô. Mesmo com sua partida aos 93 anos de idade, ninguém ficará sozinho. Tuta é eternamente vivo nos corações. Que ninguém faz sucesso sozinho. Uma carreira que atravessou décadas. Seu Tuta sabia como se comunicar com o público. Seu estilo único de trabalho, sempre muito genuíno, tornou-se uma marca registrada da Jovem Pan. Os bastidores de sua carreira, os desafios e as alegrias tornaram Antônio Augusto Amaral de Carvalho o ícone da comunicação que jamais será esquecido. Jamais será um adeus. O homem cheio de virtudes que tinha sua família como base deixa saudades, mas está presente em tudo e em todos. Uma coisa que eu estranho muito quando a pessoa morre é que ela vira o tempo do verbo. Ele foi, ele era, mas no caso do Tuta, ele nem foi e nem era, ele será sempre um dos grandes nomes da comunicação brasileira. Eu conheci o Tuta em 1961, quando nós fomos para a TV Record.
e tive o prazer de trabalhar ao lado dele quando estava transferindo o nome, transformando o nome de Rádio Pan-Americana para Jovem Pan. Participei muito para divulgar esse nome e fazíamos programas juntos, porque eu escrevia muito para a equipe A. E foi justamente com o Tuta e com o Newton Travesso que eu tive uma grande chance de progredir muito como redator. Porque uma noite eu estou saindo lá do teatro, ali na Consolação, e os dois estavam ali na porta conversando, e o Tuta falou: Casalberto, você conseguiria trabalhar, escrever um programa junto com o Jô? Falei: claro, poxa, lógico. É porque nós estamos bolando um programa que é uma família, e a gente quer que você e o Jô escrevam. E nós sofremos assim um certo preconceito pelos outros redatores, porque nós éramos muito jovens. E o Tuta acreditou na gente. Ele, o Newton Travesso, o Manuel Carlos e o Raul Duarte formavam a equipe A. E mudou a minha vida como profissional, porque foi um programa que fez um sucesso extraordinário. Seu Tuta transformava vidas, dava oportunidades, enxergava longe o que ninguém via. A Jovem Pan, uma rádio moderna, informativa, de prestação de serviço, uma rádio de grandes coberturas, tudo isso graças à garra do seu Tuta, o conhecimento do seu Tuta. Não por acaso um homem que acumulou uma série de sucessos, tanto no rádio como na televisão. Se despedir do ícone da comunicação não é fácil. Momento de emoção e lembranças marcantes para quem o ama e admira. Construiu um império, primeiro a Record, o Grupo Jovem Pan, tudo isso com o tamanho que tem, com a dimensão que teve na época em que ele vislumbrou esses caminhos, desbravou na dramaturgia, na questão dos musicais que ele levou ao ar na Record, com a Jovem Pan, a máquina que ela é de informação, de entretenimento, esse pioneirismo em levar o vídeo para dentro do rádio. Eu acho que foram muitos momentos de muita genialidade, muita coragem, porque você empreender no Brasil sempre foi difícil, e naquele momento em que era tudo mato, ele chegou e construiu impérios dessa magnitude, então é gigante. Seu Tuta era simples, um homem de muitos amigos, sabia tratar todos com muito carinho. Olha, ele era muito generoso, né, com todos os funcionários, né, estava sempre presente. Ele não era alguém que chegava e ia para a sala dele, ficava 10 horas lá e ia embora. Não, ele conversava com todos nós. E eu acho que a frase dele, né, o ninguém faz sucesso sozinho, é uma frase generosa, porque ele sabia que precisava dos funcionários também para ele ter o sucesso, para a Jovem Pan estar fazendo e continuar fazendo sucesso como é até hoje. Antônio Augusto Amaral de Carvalho fez a diferença na comunicação. Soube, ao longo dos anos, evoluir e construir uma trajetória de vitórias. O seu Antônio, né, o Tuta, ele deixa um legado que vai marcar a história do nosso país. Um homem que, com seu brilhantismo, com seu talento, formou um dos maiores grupos, né, de rádio e hoje de TV do país. E a gente vai lembrar dele sempre como um homem que trabalhou pelas famílias, pelas pessoas, pelo verdadeiro jornalismo, pela informação, formou uma família linda. Ele vai deixar marcado nos nossos corações sempre a lembrança de uma pessoa competente e as saudades. Quem não conhecia seu Tuta o achava sério, de pouca brincadeira, mas, na verdade, era um homem simples, de muito bom humor, como conta o motorista da família. Um homem muito bom, brincava muito comigo. Tudo eu pedia para ele, me dava para ele falar assim: baiano, eu deixei para você, não é nada, tá tudo certo. Eu gosto muito de tu, baiano, eu gosto muito de tu, baiano. E às vezes ele falava assim: cuida bem do Dr. Joe, era o cachorro, era referindo a ele, né? E você é meu filho. E era assim, fazendo as pessoas sorrirem, que o empresário cativava e era querido por todo mundo. O seu Tuta
foi uma das figuras mais marcantes da minha vida, né? O Seu Tuta, quando eu cheguei aí, em 3 de novembro de 89, me recebeu daquela forma meio desconfiada dele, né? Ô, bigodinho, vê lá o que você vai fazer, aquela coisa toda. Hoje o bigode ficou branco, né? Mas, e depois eu fui crescendo juntamente com a equipe era maravilhosa, já era uma equipe fortíssima. Nós que ainda não tínhamos trabalhado na Jovem Pan, admirávamos a Jovem Pan pela maneira como ela trabalhava, né? E depois fiz parte de uma das maiores equipes do rádio esportivo brasileiro, né? Tive grandes companheiros, a palavra do José Carlos Pereira, sempre muito sério e até humilde demais, mas é uma verdadeira, né, concepção da nossa vida. Os companheiros fazem a gente crescer, né? E muitos companheiros me levaram um nível até mais alto do que eu podia chegar. Criei minhas 2 filhas aí na Jovem Pan e ele dizia uma coisa pra gente, né, Zé Carlos Pereira? Qualquer coisa, a minha sala é ali, ó. Aquela porta é a porta que você pode entrar. Sempre de portas abertas para acolher. Um homem que deixou seu registro na história do povo brasileiro. Foram inúmeros os momentos que contribuíram para o sucesso da Jovem Pan. Foi o maior inovador do rádio brasileiro. Eu tenho um orgulho, eu tenho 4 Roquete Pinto. Fui agradecer, ele falou, não, você não precisa me agradecer, você construiu a sua história. Falei, Tuta, mas você estava do lado, nós vivemos juntos. Foi um presente para mim ter ao meu lado muitas pessoas, muitos companheiros, extraordinários companheiros. Mas às vezes no silêncio do meu escritório, vendo os meus prêmios todos, parece que eles falam para mim, e a minha parte? Quem fala isso é Antônio Augusto Amaral de Carvalho, que sinceramente, o Tuta é dono de metade de tudo que eu conquistei na vida. Terceiro e mais novo filho do casal Maria Luísa Amaral de Carvalho e Paulo Machado de Carvalho, Seu Tuta casou-se com Margarida Leopoldo e Silva de Carvalho, a Dona Margot. Tiveram 5 filhos, Tutinha, Nina, Marcelo, Silvia e Fernanda, 12 netos e 11 bisnetos. Estar com a família era seu momento preferido. Mesmo já longe da direção da Jovem Pan, Seu Tuta acompanhava tudo o que acontecia com o olhar nos bastidores. Eu tive orgulho de conviver com o Seu Tuta. Nós estamos falando de um gênio, um grande profissional, um profeta, como diz Boni, né? Um homem que estava além do presente e entrava no futuro, e uma pessoa maravilhosa. Ele mudou a vida de muitos que trabalharam e que trabalham na Jovem Pan e também de quem ouve a Jovem Pan. O império dele foi a cada década se transformando e ditando os traços inovador da comunicação. Eu acompanhei muito de perto isso, o momento em que o Seu Tuta, o Marcelo, o Tutinha, decidiram não transmitir a Copa de 2002, algo assustador naquele momento, a Jovem Pan fora de uma Copa do Mundo, porque não houve um acordo, foi na verdade um desacordo comercial com a emissora detentora dos direitos de transmissão naquele momento. E aí, uma decisão que só poderia ser tomada, eu brinco até hoje quando me perguntam, uma decisão que só poderia ser tomada pelo dono, né? Nem diretores teriam, digamos assim, diretores remunerados, teriam autonomia para tomar uma posição daquela. Ele tomou aquela posição e foi até muito interessante porque, na verdade, ele só queria, entre aspas, um desconto, levando em conta o fuso horário. Acabou de dizer o Joseval, manhã aqui, noite no Japão e na Coreia. Ele entendia que eram horários muito diferentes e que poderia ter uma discussão um pouco maior com relação ao preço pedido. Não houve acordo e ele decidiu não fazer. No dia seguinte, eu fiquei... Acho que ele vai mudar de ideia. É uma decisão muito forte. Depois de tantas Copas do Mundo, a Jovem Pan não vai participar. Imaginei que ele mudasse de ideia no dia seguinte. No dia seguinte, ele deve pensar melhor. Cheguei pela manhã
o seu Tuta já tinha chegado à emissora. E eu recebi o recado para ir até a sala dele. Tinha certeza que ele falaria, atenção, vamos conversar mais. Eu ainda brinquei com ele, disse, já sei, o senhor pensou melhor. Ele disse, não, a gente não vai fazer a Copa. Mas o que nós vamos fazer? Eu olhei para ele e falei, bom, tem que pensar. Aí ele me perguntou, quem que não foi chamado nessa Copa do Mundo? Eu disse, Romário. Ele respondeu, contrato Romário? Contrato Romário? Contrato Romário. Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer anúncios. Assista a TV e ouça na Jovem Pan a Copa. Achei genial, né? No último adeus, autoridades e amigos falam sobre o homem sem limites para o sucesso. É um grupo que faz parte já da nossa história, que é um grupo que, com certeza, tem contribuído muito para a nossa comunicação, para a nossa democracia, faz um jornalismo de qualidade, um jornalismo muito sério, um jornalismo que se preocupa muito com a apuração. Um jornalismo pioneiro, um jornalismo que ganhou a internet. Então, as nossas interações com a Jovem Pan sempre foram muito importantes, sempre contribuíram muito para mostrar como as coisas vêm acontecendo. Então, a gente fica hoje muito triste com essa perda, mas também a gente tem que olhar para frente e verificar que ficou um legado. O seu Tuta é uma daquelas pessoas que a gente, né, pode dar esse depoimento, não passou em vão, não viveu em vão, contribuiu muito com a comunicação brasileira, deixou seu nome marcado na história. Uma pessoa generosa, que até o apelido, né, o seu Tuta, demonstra muito dessa forma como ele sempre foi tão carinhoso e tão atencioso com todo mundo. E, como ele dizia sempre, né, ninguém faz sucesso sozinho, acho que é a frase que mais marca a todos nós. Que a gente possa ter esse legado do seu Tuta como algo muito positivo para todos nós, dentro do contexto não só de ser um grande ícone do jornalismo, do radialismo, mas de uma pessoa muito simples, muito atenciosa e que tinha um carinho enorme, principalmente com seus colaboradores, né? O seu Tuta tem um histórico extraordinário na comunicação brasileira, fundador que é da Jovem Pan, dedicado de maneira extraordinária, de maneira competente, com muito entusiasmo, com muita animação pela comunicação brasileira. De modo que nestas brevíssimas palavras, eu quero também, como muitos estão fazendo, lamentar o passamento do seu Tuta e dizer que ele fará falta à comunicação brasileira e, naturalmente, ao Brasil. A gente sabe que um dia chega, mas a gente sonha que nunca chegue. Falar do seu Tuta é falar da comunicação, falar de um homem exemplar. Eu sou daqueles que cresci já tendo o seu Tuta como uma referência, uma das principais referências da comunicação. Numa época que prevalece até hoje, onde nada acontecia de importante sem a sua participação. No esporte, na cultura, na música. E isso perdurou por várias décadas e até hoje, nas pessoas dos seus filhos. Hoje, na materialização desse sonho que é a Jovem Pan, que é a TV. Então, eu posso afirmar a vocês, eu convivi com ele, primeiro como brasileiro, como paulistano, mas também como prefeito de São Paulo e como ministro das comunicações através da sua família. E eu posso dizer a vocês que nós temos muitos motivos para nos orgulhar dele. Se tem alguém que deixou legado, foi ele. Deixou um legado físico, deixou um legado muito expressivo, não é? Um exemplo para todos nós de homem vitorioso. Ele enfrentava uma dificuldade, mas ao enfrentá-la ele já estava procurando a saída para que ele pudesse continuar a sua ação bastante vigorosa. Do esporte para a música, para o entretenimento, da televisão para a rádio, era uma pessoa que não ficava acuada. O seu Tuta, ele nasceu para vencer. Eu, nessa convivência de décadas, eu sempre vi nele um homem vitorioso. E ao longo da sua vida, nesse momento que ele se despede dela, se há algo que nós podemos dizer que possa marcar a sua vida, é a vitória, é a garra, a vontade de viver, a vontade de vencer.
que essa vontade sirva de exemplo para sua família e para todos nós. Falar de Seu Tuta é falar de décadas e décadas de dedicação no rádio, que virou televisão e ampliou os programas. Eu não preciso enaltecer a competência do Seu Tuta, mas eu posso levar 2 ou 3 exemplos para que as pessoas que nos acompanham, que assistem essa homenagem que o Grupo Jovem Pan faz ao seu mentor, saibam com quem nós estávamos nos relacionando ao longo de todo esse período. Eu sou profundamente grato, tenho uma enorme gratidão e admiração pelo Seu Tuta, no campo pessoal e no campo profissional. A minha filha gravava poesias aqui. Ela é atriz, radialista, publicitária. Ela gravava poesia com o grande Newton Travesso. Foi destacado aqui quando começou a Jovem Pan Online, o nosso estúdio no 20º andar. Era o início de tudo, mas lá se fez coisas espetaculares. E com o Newton Travesso orientando, com o texto do poeta Álvaro Alves de Faria, a Patrícia Rizzo, ela gravava as poesias, lindas poesias, e de grandes homens do teatro, enfim, muito legal. E também fazia os melhores momentos da Câmara Federal e os melhores momentos do Senado Federal. Aqueles discursos que se podia pensar alguma coisa que os deputados ou senadores falavam e se colocava no dia seguinte no Jornal da Manhã. Era o De Olho no Congresso. De Olho no Congresso. De Olho no Congresso, perfeito, Thiago. E isso era o que ela fazia. Um dia eu estava no Morumbi, toco o telefone, aquele LP, para aqueles que sabem, uma comunicação direta da nossa central técnica com o estádio. O operador atende, assustado, falou: Seu Tuta no telefone, quer falar com você. Eu falei: fiz alguma bobagem e vai me demitir do alto da Avenida Paulista no estádio do Morumbi. Escuta, você vai ver a sua filha? Eu falei: eu vou. Ele falou assim: pede para ela falar comigo amanhã de manhã. O senhor quer que eu dou algum recado? Pede para ela falar comigo amanhã de manhã. Tá, vai pro jogo, tchau. Desligou. Eu liguei para a Patrícia e falei: olha, amanhã cedo o Seu Tuta pediu para você falar com ele. Você fez alguma bobagem? Não fiz nada, então vai lá falar com ele. Ela foi e ele fez a proposta para ela apresentar o programa da tarde. E ela impactou com aquele convite e respondeu para o Seu Tuta: Seu Tuta, o senhor está falando sério? O senhor vai contratar uma mulher com essa barriga? Ela estava grávida de 7 meses. Eu e minha família não esquecemos disso. Ele olhou para ela e disse: vou, quero que você aceite. Faça o programa. Quando a menina nascer, você cuida dela, depois você volta. Ela voltou e ficou 7 anos. Esse é um dos casos envolvendo a minha família. Esse é o Seu Tuta. Graças à perseverança de Seu Tuta, hoje milhões de pessoas no Brasil e no mundo acompanham a Jovem Pan na televisão, no rádio, na internet e no aplicativo Panflix. Fez da Rádio Jovem Pan uma emissora de credibilidade, de seriedade, de identidade com o ouvinte, de proximidade com o ouvinte. Uma emissora que, na ocasião e hoje, nada do que ocorre em São Paulo, as pessoas não deixam de ouvir a Jovem Pan para confirmar se é verdade. Então a Jovem Pan sempre teve essa característica, essa credibilidade. Isso se deve fundamentalmente a Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Em 2014, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, ao lado do irmão Marcelo de Carvalho, assumiu a presidência do grupo. Mas os valores de Tuta seguem firmes e presentes em cada canto da emissora, a começar pela imagem dele na entrada. Seu Tuta era um empresário forte, que lutava pelos seus ideais e defendia o povo. Eu queria deixar aqui o meu grito dos radialistas do Brasil. Tem que acabar com a voz do Brasil. Esse entulho da ditadura Vargas.
deixou um legado fabuloso para o mundo da comunicação no Brasil, e sempre com esse toque de bom humor, com essa feição sempre bem-humorada que ele tinha nas conversas, nos diálogos e até nas raríssimas entrevistas que deu, como essa que vocês estão vendo agora, que ele concedeu a mim no Show Business, isso na década de 90. Essa entrevista tem mais ou menos 30 anos, quase 30 anos que ela foi realizada. E uma pessoa muito fraterna e muito direta. Nunca foi difícil fazer negócios com o Tuta, porque ele era assim, pão, pão, queijo, queijo. Ou dá ou não dá. Nunca foi enrolador, nunca foi de veja bem, quem sabe, talvez. Ele sempre foi objetivo. Isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Vamos ou não vamos. Característica, aliás, que os seus filhos têm hoje na conduta e na liderança da Rádio Jovem Pan. Homem que se tornou exemplo a ser seguido, como fala o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. O Brasil perde um grande brasileiro, o seu Tuta. Está lá no céu fazendo conferência. Ele que foi um brasileiro que desbravou a comunicação, fez da Rádio Jovem Pan essa grande emissora de comunicação que é no dia de hoje. O seu Tuta, chamado de forma carinhosa por familiares, amigos e funcionários, está entre os grandes nomes da comunicação. Ele nasceu na capital paulista, no dia 28 de abril de 1931. Foram mais de 60 anos de dedicação e trabalho. Trabalho admirável, que hoje é reconhecido no Brasil e no mundo. O nome Antônio Augusto Amaral de Carvalho, seu Tuta, está vivo e pulsante no coração de todos. Ninguém faz sucesso sozinho. Uma ótima noite para você e até mais. Realização Jovem Pan News.